Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Euron Cavalcante e esse aqui é o meu canal onde a gente traz várias novidades aí, ou nem sempre novidades, mas algumas informações que você pode trabalhar no seu dia a dia para executar o seu trabalho da melhor forma possível. E hoje a gente vai falar do Delta Table e como ele se aplica no Fabric, no Microsoft Fabric, né? E se você conhecer um pouquinho de Databricks, você vai ver várias semelhanças dentro do trabalho. A gente vai aplicar um pouquinho de streaming de dados, um pouquinho de tabelas gerenciadas, de tabelas externas também no Delta. E para você que não conhece do Delta, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios que ele nos traz como melhor ali para um gerenciamento de tabelas, para uma governança de dados. Também ali traz a vantagem de você poder viajar por várias versões dessa mesma tabela, salvando os dados ou não. E também, né, um dos principais ali é a velocidade e o desempenho que ela nos traz para diferentes tipos de aplicações no dia a dia. Então dá uma olhada aí que está bem legal esse vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, agora a gente começa aqui na prática, né? A primeira coisa que a gente fazer, eu vou criar um workspace. Na verdade, aqui eu já tenho o meu My Workspace, mas eu vou criar um workspace novo. Vou chamar ele de Delta Table. E vou colocar a mesma description, embora não seja obrigatório, tá, pessoal? Criamos a nossa description. Aqui dentro do nosso workspace a gente vai criar um lakehouse. Eu vou chamar ele de lakehouse. Sem muita criatividade hoje aqui, criamos o nosso lakehouse para a gente repousar os nossos arquivos aqui do nosso trabalho de hoje, né? Vai fazer a criação, maravilha. Aqui dentro eu vou criar um subfolder novo e vou chamar ele de Products. E dentro de Products eu vou fazer um upload do meu arquivinho que eu já tinha até colocado aqui, mas vamos subir ele de novo. Maravilha, subimos o nosso arquivo aqui, está na nossa... Se a gente fizer um refresh aqui, a gente vai ver nosso arquivo disponível, nosso products.csv. Então vamos começar a trabalhar aqui com esse dado. Vamos abrir um novo notebook. Lembrando que a primeira vez, se você quiser, você já pode vir aqui no Connect, já conectar uma instância padrão nova, ou então quando você for dar o play, a primeira vez que você der o play, ele vai fazer aí a criação dessa instância. E o primeiro ponto que eu vou fazer, a partir dos dados que eu estou lendo lá do meu file products.csv, eu vou definir um esquema padrão para ele, ou seja, eu vou adicionar ali uma estrutura tabular para ele com Product ID, Product Name, Category, List Price, onde que eu importei do meu PySpark aqui essas funções, e depois eu vou colocar num data frame este carinha aqui que está sendo lido no formato CSV. Eu estou colocando um option aqui de header falando que as minhas primeiras colunas vão ser o cabeçalho dessas colunas, né? E, ou melhor, que eu estou setando aqui para que o meu esquema vire o header deles, e depois o próprio arquivo lido, e eu vou mostrar ele depois aqui após a execução. Opa, não preciso mostrar isso aqui agora. A gente vai lá e faz uma execução. A nossa sessão já está rodando aqui. Ok, finalizado aqui, né? Vamos para o próximo passo, onde que a gente vai começar a criar as tabelas gerenciadas ou não. A tabela gerenciada bem simples de fazer, tá, pessoal? Vou usar o data frame que já está em memória, o DF aqui que a gente já colocou, falando que eu vou criar no formato Delta e salvar ela como Managed Products. Aqui é o nome que a gente quiser dar. Fiz a execução e se a gente voltar aqui no nosso Lakehouse, a gente já vai ver a nossa tabela Managed Products criada, né? Legal, até aqui tudo certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma tabela externa. Já tem o código pronto, pode ver que ele é bem parecido com o da tabela gerenciada, com um detalhe. Eu tenho que passar o nosso path para essa tabela.
Então agora a gente vai criar a tabela externa, né? Para criar a tabela externa, então eu peguei aqui o meu snippet e qual que é a diferença que eu vou fazer? Eu vou apontar o caminho para ele. Este caminho aqui, pessoal, esse caminho aqui é basicamente a extensão do meu files, onde que eu vou criar uma nova, um novo subfolder chamado External Products. Uma vez que eu fizer a execução, ele já criou a nossa tabela aqui, ó, e a gente pode vê-la. Vou dar um refresh. Agora a gente tem aqui a nossa estrutura External Products e a gente tem o nosso delta log aqui com a primeira partição dessa tabela criada. Viu que bacana? Bem simples fazer. Agora eu vou utilizar um comando SQL para também dar uma misturadinha aqui, onde eu vou pedir para fazer um describe desta tabela Managed Products, a primeira gerenciada que eu criei, olha. Se a gente também fizer o nosso refresh aqui, a gente vai ver a outra tabela, a Managed e a externa. Então eu fiz um describe format para mostrar aqui que eles não aceitam nulos, quais são aqui os campos de cada uma das nossas tabelas. E se eu fizer o mesmo para a nossa tabela externa, ele também vai trazer aqui semelhante a nossa tabela original ali. Então se a gente fizer um drop table de cada uma das tabelas, olha que coisa interessante. Fiz a execução das duas tabelas, certo? Aqui eu fiz o drop table, né, das duas tabelas aqui. E aí, no caso, essas tabelas foram excluídas totalmente, né? E aí, eu estou fazendo aqui do Managed Products. Você pode ver que não encontra nada. Se eu fizer da External Products, você vai ver que não encontra nada. Vamos fazer um refresh aqui, ó. Elas sumiram. E elas sumiram, porém os dados da externa ficaram ainda salvos aqui, né? Então a gente vai criar uma nova tabela delta pelo o products aqui, ou melhor, eu vou criar uma nova tabela externa aqui a partir do SQL. Legal, criamos a tabela aqui. Então o que foi que eu fiz? A partir dos dados que já estavam salvos da minha external table, eu fiz uma nova criação de tabela externa e agora eu tenho uma nova tabela products aqui. Se eu fizer a seleção dela, nós vamos enxergar novamente os dados que estavam nessa tabela. Viu que legal? Agora a gente pode fazer um negócio aqui que é o controle de versão da nossa delta table. Primeiro eu vou fazer o upload da lista de preços de todas as mountain bikes que estão lá nessa tabela. Olha que legal. Eu fiz aqui, eu afetei 32 linhas, fiz a atualização. Se eu fizer mais uma vez o select agora, vou mostrar na linha de cima. Ele vai mostrar os preços atualizados aqui. Mas onde que a gente quer chegar? Eu vou fazer uma nova consulta querendo verificar o histórico dessa tabela produtos. E olha só, eu tenho duas alterações dessa tabela, uma onde eu fiz um create e outra que eu fiz um update, que foi esse recente aqui gerado, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, né, a partir desse delta table, vou mostrar eles também no formato Park ou no formato PySpark, o que temos de dados nas duas origens, tanto na primeira versão quanto na segunda versão. Então, basicamente, faço a leitura do delta e faço a carga de cada um deles, no current data e no data original. Pode ver aqui que a gente tem os valores de mountain bikes aqui 3.037 e no outro a gente tem o valor de 3.399. Opa, isso mesmo. Legal? Agora a gente vai fazer, por exemplo, uma análise de dados onde que eu vou criar uma tabela temporária deles e vou fazer um select desses dados aqui com um count e mostrar eles ordenados por categoria. Olha só que legal. Maravilha. Fiz esse select aqui, agora eu vou fazer uma nova célula
onde que eu vou mostrar as 10 principais categorias. Beleza? Tudo unificado, tudo certinho. Agora olha que bacana. Agora a gente pode ir na edição de gráfico. Eu posso criar um gráfico aqui e você vai ver que ele mostra isso daqui num padrão gráfico para a gente, já os dados que a gente tem executado nesta consulta aqui. Legal? Você pode salvar, você pode alterar, você pode fazer algumas modificações da maneira que você quiser. E agora a gente vai executar um comando novo, maravilha, onde que eu vou fazer essa seleção desses produtos aqui também, utilizando ele só que via PySpark. E se eu criar um novo chart também, olha que legal, eu tenho todas essas visões detalhadas aqui, uma feita em SQL, outra feita em PySpark aqui, mostrando pra gente a evolução desses produtos. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer um streaming de dados também. Vamos testar ele consumindo via streaming. Então aqui basicamente eu vou criar um notebook utils aqui do MS Parks Utils, mais aqui os comandos de SQL e os comandos de function, onde eu vou criar uma tabelinha, um repositório chamado data, e vou fazer a leitura dele. Vou estruturar esse JSON schema como structure field aqui, dar o nome, eu vou passar para ele um device que é do tipo string, e também um status do tipo string, e vou colocar um IoT location nele, um IoT streaming para ele rodar. Olha como ele fica funcionando. E aqui eu estou dando várias mensagens para ele ir acumulando. Criei o meu stream está criado, está fazendo a execução. Agora eu posso abrir uma nova célula, por exemplo, e consultar estes dados, onde que eu vou estar gerando dessa tabela aqui, onde que eu fiz onde que eu vou ler o IoT Device Data que vai estar nesse stream criado, um checkpoint que eu fiz que chama checkpoint do Delta, né? E depois esse Delta Stream fazendo persistindo ele no formato Delta e colocando ele neste location que eu criei aqui. Olha que legal a execução. Ele está fazendo um Delta Sync aqui, ou seja, ele está consumindo meus dados, e se eu quiser fazer a leitura do que eu estou buscando, eu faço mais uma vez o meu select aqui e ele vai trazer os dados aqui, todas as mensagens que eu comandei no meu stream. Uma vez que você estiver trabalhando com stream Kafka, que você estiver trabalhando com Event Hub, etc., vai funcionar da mesma forma. Se você estiver trabalhando com Databricks também, você vai conseguir da mesma forma fazer esse input de dados. Olha que legal. Agora eu vou imputar novamente uma quantidade de informação da mesma forma, tá vendo? Lá naquele stream, e vou fazer mais uma vez a consulta do stream que eu tô carregando. Olha que legal, já aumentou a quantidade de mensagens que eu tenho lá. Galera, quando a gente roda em stream, a nossa máquina vai estar trabalhando o tempo todo. Então, para a gente finalizar, a gente dá um stop desse stream que a gente está executando, beleza? Por hoje é isso, tá? Por hoje é o que eu queria mostrar para você de como você trabalha com Delta, como você trabalha com Time Travel, como você trabalha com Stream dentro do Delta, para você ver a facilidade e a velocidade que você consegue tratar dados de maneira eficiente. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui, compartilhe, siga a gente para mais conteúdos como este. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser aí conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, você pode nos chamar, pode acessar os outros canais que nós temos aí, o heroncavalcante.com, onde que eu também escrevo alguns artigos e trago aí informações, coisas que estão acontecendo aí de mais novas no mercado. Obrigado e até a próxima.